Charles Bronson odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Charles Bronson, nascido Charles Denis Buczynski, a 3 de novembro de 1921 em Ehrenfeld, Pensilvânia. Saiu de origens humildes para se tornar um dos atores duros mais icônicos de Hollywood. Filho de imigrantes lituanos, Bronson era um dos 15 filhos de uma família que lutou contra a pobreza durante os seus primeiros anos. O seu pai faleceu quando Bronson tinha apenas 10 anos, obrigando-o a trabalhar nas minas de carvão da Pensilvânia para ajudar a sustentar a família. O trabalho árduo, realizado em condições duras e perigosas, ajudou a moldar a personalidade forte e robusta que mais tarde se tornaria a sua imagem de marca no cinema. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bronson serviu com distinção na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e como artilheiro de cauda no Teatro de Operações do Pacífico. Realizou mais de 25 missões e foi condecorado com o Coração Púrpura pelos ferimentos sofridos em combate. Após a guerra, utilizou os benefícios do GI Bill para estudar arte e, mais tarde, tornou-se ator, profissão que o levaria da pobreza ao estrelato internacional. Bronson iniciou a sua carreira cinematográfica na década de 1950 com papéis pequenos e, muitas vezes, sem créditos. Devido às tensões da Guerra Fria e ao seu nome de batismo com sonoridade do leste europeu, adotou o apelido mais americanizado Bronson para melhorar as suas hipóteses em Hollywood. O seu sucesso chegou com papéis em filmes clássicos como Os Sete Magníficos, 1960, onde interpretou Bernardo O'Reilly, e A Grande Evasão, 1963, no qual viveu o claustrofóbico mineiro polaco Danny Walensky. Estes papéis demonstraram a sua capacidade única de retratar personagens que eram ao mesmo tempo estoicas e profundamente humanas, revelando muitas vezes vulnerabilidade sob uma aparência dura. A sua prestação em Os 12 Condenados, 1967, consolidou ainda mais o seu estatuto de presença marcante no ecrã. Mas foram as suas colaborações com o realizador Michael Winner que realmente o tornaram um nome conhecido em todo o mundo. O filme Desejo de Matar, 1974, foi um ponto de viragem na carreira de Bronson. Na pele de Paul Kersey, um arquiteto pacífico que se torna justiceiro após o brutal assassinato da sua mulher e a violação da sua filha. Bronson explorou a crescente ansiedade do público em relação ao crime e à justiça na América urbana dos anos 70. O sucesso comercial do filme gerou 4 sequelas e consagrou Bronson como o herói justiceiro definitivo da época. O seu primeiro grande papel principal surgiu em Rider on the Rain, de 1970, um thriller francês que demonstrou a sua crescente popularidade na Europa. O filme foi um grande sucesso, e Bronson cedo se tornou uma estrela internacional, principalmente em França e Itália, onde o público celebrava os seus heróis taciturnos e a sua contenção emocional. De facto, recebeu o carinhoso apelido de Le Sacré Monstre, o monstro sagrado, da imprensa francesa, um termo afetuoso para personalidades cinematográficas extravagantes. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Bronson protagonizou uma série de filmes intensos e repletos de ação, como Hard Times, 1975, Breakheart Pass, 1975, The Mechanic, 1972, e 10 to Midnight, 1983, consolidando a sua reputação como o anti-herói estoico. O que diferenciava Bronson de outras estrelas de ação era a sua intensa presença física e o seu estilo de representação minimalista. Transmitia frequentemente emoção e autoridade com apenas um olhar ou um maxilar cerrado. Tornou-se especialmente popular na Europa, onde por vezes era mais venerado do que nos seus Estados Unidos natal. A carreira posterior de Bronson assistiu a uma transição para os filmes para televisão e para papéis menores no cinema, muitos produzidos pelo Cannon Group, embora a sua presença magnética em cena permanecesse intacta. O seu último papel no cinema foi em Family of Cops 3, Under Suspicion, 1999. Onde repetiu o seu papel de comissário de polícia Paul Fine. O primeiro casamento de Charles Bronson foi com Harriet Tendler, uma mulher que desempenhou um papel fundamental na sua vida e carreira, mesmo antes de ele alcançar a fama internacional.
Os dois conheceram-se em 1947, em Filadélfia, quando ambos eram aspirantes a atores que frequentavam a mesma escola de teatro. Na altura, Harriet tinha apenas 18 anos. Era uma jovem cheia de ambição e idealismo. Charles, que então ainda usava o seu nome de batismo, Charles Buckinski, tinha 26 anos e tinha regressado recentemente do serviço militar na Segunda Guerra Mundial, onde serviu como artilheiro de cauda na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Era um homem austero e reservado, de poucas palavras, moldado por uma educação rigorosa numa grande família lituano-americana e por anos de trabalho árduo nas minas de carvão da Pensilvânia. Apesar das diferenças de origem, Harriet era filha de um próspero agricultor judeu, enquanto Charles era um católico de recursos modestos. Os dois apaixonaram-se. O romance, porém, não foi isento de complicações. O pai de Harriet era cético em relação ao casamento, aparentemente receoso do rude mineiro de carvão e das suas perspectivas incertas no mundo da representação. Ainda assim, após 2 anos de namoro e com a relutante bênção do pai, Harriet e Charles casaram-se em 1949. Desde o início que a sua parceria foi marcada pelo sacrifício e pela determinação. Com Charles ainda a lutar para se estabelecer na carreira de ator, foi Harriet quem se tornou o sustento da família. Trabalhou incansavelmente para sustentar os dois, aceitando trabalhos para pagar as contas enquanto o marido procurava pequenos papéis no teatro e nos primórdios da televisão. Ela acreditava no talento dele muito antes de o mundo conhecer o seu nome. A sua situação financeira era frequentemente precária. No primeiro encontro, Charles tinha apenas 4 cêntimos no bolso, um exemplo vívido de quão humildes eram as suas origens. Mas o que lhe faltava em riqueza, sobrava-lhe em carisma discreto e uma intensa dedicação à sua arte. Harriet permaneceu ao seu lado enquanto ele começava lentamente a ganhar reconhecimento, primeiro em pequenos papéis e depois em papéis mais importantes. À medida que a sua carreira descolava na década de 1955, ele adotava o nome artístico mais americanizado de Charles Bronson, para evitar o estigma dos apelidos do leste europeu em Hollywood durante o macartismo. Harriet continuou a ser uma presença constante e estabilizadora. Tiveram 2 filhos em comum, Suzanne e Tony, e durante algum tempo pareceram ter uma vida familiar sólida. Mas, em meados da década de 1960, com o aumento da fama e da carga de trabalho de Bronson, a relação começou a desgastar-se. Em 1965, após mais de 15 anos de casamento, divorciaram-se. Apesar da separação, o apoio inicial e os sacrifícios de Harriet foram fundamentais para ajudar Bronson a ascender aos escalões superiores de Hollywood, onde se tornaria um dos atores mais bem pagos da sua época. 3 anos após o divórcio, Bronson voltou a casar, desta vez com a atriz inglesa Jill Ireland, uma mulher que se tornaria sua companheira tanto na vida como no ecrã. Casaram-se a 5 de outubro de 1968, mas a sua história começou muito antes. Em 1962, quando se conheceram no set de filmagens de A Grande Evasão. Na altura, Jill estava casada com o ator escocês David McCallum, colega de Bronson no filme. Segundo a lenda de Hollywood, Bronson, conhecido pela sua franqueza, terá dito a McCallum sem rodeios: "Vou casar com a sua mulher", seja em tom de brincadeira ou como uma profecia. A declaração provou ser verdadeira. No final da década de 1960, Jill divorciou-se de McCallum e casou com Bronson, dando início a uma das relações mais icônicas e duradouras de Hollywood. Juntos, Charles e Jill criaram uma família composta por 7 filhos. 2 do primeiro casamento de Bronson, 3 da anterior relação de Ireland, incluindo um adotado, e 2 filhas biológicas, Zuleika e Katrina, esta última também adotada. Apesar das intensas carreiras cinematográficas, os Bronson eram extremamente dedicados à família. Adotaram uma abordagem singular na educação dos filhos, garantindo que se mantinham próximos deles, mesmo durante as agendas de filmagens agitadas. Em vez de deixarem os filhos para trás, levavam-nos consigo frequentemente para os locais de filmagem, transformando os sets de filmagem em lares familiares improvisados. Isto permitia-lhes permanecer unidos como uma família, algo que Charles e Jill prezavam profundamente. A sua residência principal era uma luxuosa mansão em Bel Air, mas os Bronson também desfrutavam de um estilo de vida rústico na sua extensa quinta colonial de 260 acres em West Windsor, Vermont. Este retiro proporcionou-lhes uma fuga tranquila das pressões de Hollywood.
Jill, amante dos animais e amazona talentosa, criava cavalos ali e treinava a sua filha Zuleika em competições de hipismo. Sob a sua orientação, Zuleika progrediu até atingir níveis de elite no hipismo de saltos, motivo de imenso orgulho para a família. Nuestros invernos, a família costumava viajar para Snowmass, no Colorado, uma pitoresca cidade montanhosa, onde desfrutavam de férias de esqui e de momentos juntos na paisagem nevada ao longo dos anos 1980 e início dos anos 1990. A tragédia aconteceu no final dos anos 1980, quando Jill Ireland foi diagnosticada com cancro da mama. Ao longo dos anos, travou uma luta valente contra a doença, submetendo-se a inúmeros tratamentos e tornando-se uma defensora ativa da consciencialização sobre o cancro. A sua força e coragem inspiraram muitos, e relatou o seu percurso em livros e aparições públicas. A 18 de maio de 1990, aos 54 anos, Jill Ireland faleceu na sua casa em Malibu, rodeada pela família e pelo marido, após uma longa e dolorosa luta. A sua morte devastou Bronson, que sempre fora estoico e reservado. Mas a sua perda deixou uma ferida profunda e duradoura. Em 1991, a sua vida foi homenageada no filme televisivo Reason for Living, a história de Jill Ireland, no qual o ator Lance Henriksen interpretou Charles Bronson, captando o profundo amor e a angústia da sua relação. Vários anos após a morte de Jill, Bronson voltou a encontrar companhia. A 27 de dezembro de 1998, casou pela terceira e última vez, desta vez com Kim Weeks, atriz e ex-funcionária da Dove Audio. Conheceu Bronson enquanto trabalhava nas gravações do audiolivro das memórias de Jill Ireland. A sua relação nasceu do respeito mútuo e das experiências partilhadas durante aquele período emocional. Embora mantivessem a sua relação em grande parte privada, Weeks manteve-se devota de Bronson, enquanto a sua saúde se deteriorava no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Os dois permaneceram casados até a morte de Bronson em 2003, encerrando o capítulo final da notável vida pessoal de um dos ícones mais duros de Hollywood, Charles Bronson, conhecido pela sua postura estoica, rosto impassível e persona de durão no ecrã. Não era um homem que demonstrasse as suas emoções publicamente. Raramente concedia entrevistas, evitava a cena social de Hollywood e esquivava-se a dramas mesquinhos. No entanto, nos bastidores, havia um ator que aparentemente conseguia destabilizar Bronson como nenhum outro, James Coburn. A animosidade entre os dois era um dos segredos mais mal guardados entre os profissionais da indústria durante a era dourada do cinema de filmes de ação. E tudo começou com uma combinação de rivalidade profissional, choques de personalidade e profundas diferenças filosóficas sobre a representação e a vida. A origem da antipatia remonta, segundo consta, às filmagens de Os Sete Magníficos 1960, um western inovador protagonizado por Bronson e Coburn, além de outros futuros ícones como Steve McQueen e Yul Brynner. Embora o filme tenha sido um sucesso de bilheteira e se tenha tornado um clássico, o ambiente no set era notoriamente tenso. Bronson, que levava o seu trabalho muito a sério e detestava a cultura dos galãs de Hollywood, via Coburn como a personificação daquilo que abominava. Coburn era cool, elegante e charmoso, mais interessado na filosofia zen, nos carros velozes e em exalar charme do que em personificar a garra e as dificuldades. Bronson considerava que era uma exibição vazia, especialmente vinda de alguém que tentava interpretar um pistoleiro implacável. A tensão entre os dois foi ainda mais exacerbada pelas suas abordagens drasticamente diferentes ao trabalho. Bronson era metódico, introspectivo e reservado. Detestava conversas banais e valorizava a privacidade, isolando-se muitas vezes entre as filmagens. Coburn, por outro lado, era um risonho, um brincalhão ocasional e alguém que fazia amizade rapidamente no set, frequentemente com realizadores e produtores. Alguns relatos de membros da equipa sugerem que Bronson acreditava que Coburn estava constantemente a tentar ofuscar os seus colegas de elenco, roubando subtilmente as cenas com expressões exageradas ou gestos improvisados. Bronson, que valorizava o minimalismo na representação e considerava a representação exagerada uma traição à história, terá chamado Coburn de exibicionista nas suas costas e pode até ter se queixado ao realizador do filme sobre as suas travessuras. A rivalidade entre ambos intensificou-se na década de 1970, quando ambos se tornaram figuras de destaque no gênero de ação crua e realista.
Coburn recebeu elogios pelos seus papéis em filmes como Pat Garrett e Billy the Kid e O Analista do Presidente, enquanto Bronson se consolidava como o vingador silencioso e taciturno em sucessos europeus como Era uma Vez no Oeste e, eventualmente, em Desejo de Matar, 1974, que definiriam a sua carreira. No entanto, enquanto a carreira de Coburn era admirada pela sua amplitude artística e pela sua capacidade de transitar entre o drama e a comédia, Bronson sentia-se frequentemente rotulado como o assassino sem emoção, algo que secretamente ressentia. O contraste na forma como os críticos os viam parecia atiçar ainda mais a rivalidade. Coburn era frequentemente elogiado por ser frio e sofisticado, enquanto Bronson era descrito como bruto ou pouco súbil. Bronson, segundo muitos relatos, acreditava que Coburn era mais imagem do que substância e via-o como um intruso no mundo do cinema dos homens reais. Para piorar a situação, Bronson supostamente nunca se esquecia de uma ofensa ou do que considerava uma ofensa. Um desses momentos ocorreu durante uma festa em Hollywood, no início dos anos 70. De acordo com uma história que circulou nos círculos da indústria, Coburn fez uma piada à custa de Bronson, talvez com a intenção de ser algo descontraído. A alegada piada envolvia o estilo minimalista de representação de Bronson, comparando-o a um pedaço de madeira com uma arma. Testemunhas afirmam que Bronson não riu, não respondeu e afastou-se em silêncio, mas o insulto ficou-lhe na cabeça. Bronson não era do tipo que explodia de raiva, guardava rancor e nunca esquecia. Apesar de trabalharem na mesma indústria e de receberem frequentemente propostas para papéis semelhantes, Bronson e Coburn nunca mais trabalharam juntos depois de Os Sete Magníficos, e isso não foi por acaso. Nas décadas de 1970 e 80, Bronson tinha influência suficiente para vetar decisões de casting, e há rumores de que recusou projetos em que Coburn estava envolvido. Segundo pessoas próximas de Bronson, quando questionado sobre Coburn em particular, Bronson murmurou em tempos: "Não gosto daquele tipo. É falso." Foi o mais perto que esteve de admitir o ódio abertamente, mas, para alguém como Bronson, esta foi uma afirmação carregada de significado. James Coburn, por sua vez, estava muito mais tranquilo em relação à rivalidade, ou pelo menos fingia estar. Quando questionado uma vez numa entrevista sobre Bronson, esboçou um sorriso malicioso e disse: "O Charlie era intenso. Não era o tipo de rapaz que se convidaria para beber uns copos." Foi uma jogada clássica de Coburn, desviando o assunto com charme, escondendo o que poderia ter sido desprezo mútuo por detrás de um sorriso irônico. No final de contas, a antipatia de Charles Bronson por James Coburn não se resumia a um único acontecimento, mas antes a um choque de identidades. Bronson, o operário discreto que ascendeu socialmente graças à sua força e autenticidade, simplesmente não conseguia tolerar o que via em Coburn, um figurão de Hollywood cuja frieza filosófica e descontraída parecia falsa. Não se tratava apenas de uma competição profissional, era algo pessoal. De todas as pessoas em Hollywood de quem Bronson se mantinha à distância, James Coburn era aquele que ele realmente, inabalavelmente e para sempre desprezava. Charles Bronson, um dos mais icônicos atores duros de Hollywood, faleceu a 30 de agosto de 2003, aos 81 anos. A sua morte ocorreu no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, Califórnia, uma instituição de renome por tratar muitas das figuras mais conhecidas da indústria do entretenimento. Na altura do seu falecimento, Bronson já estava praticamente fora dos holofotes há vários anos, tendo se afastado tanto da representação como das aparições públicas devido a problemas de saúde. A sua morte marcou o fim de uma carreira memorável que abrangeu 5 décadas e incluiu inúmeros papéis que definiram os gêneros de ação e policial no cinema americano. Embora alguns relatos iniciais após a sua morte tenham mencionado a pneumonia e a doença de Alzheimer como fatores contribuintes, uma análise mais detalhada do certificado de óbito oficial revelou um quadro médico mais complexo. Contrariamente às especulações, nem a pneumonia nem a doença de Alzheimer foram listadas como causa primária ou secundária da morte. Em vez disso, a causa oficial documentada foi a insuficiência respiratória, uma condição que denota a incapacidade dos pulmões em realizar trocas gasosas adequadas, levando, em última instância, a cessação das funções vitais do organismo. No caso de Bronson, a insuficiência respiratória foi uma consequência direta do cancro do pulmão metastático. Esta forma de cancro começa nos pulmões e espalha-se para outras partes do corpo, comprometendo significativamente o funcionamento de múltiplos órgãos e sistemas.
O cancro do pulmão é frequentemente agressivo e particularmente mortal quando detetado em fases avançadas, e continua a ser uma das principais causas de morte por cancro em todo o mundo. Bronson, ex-fumador durante grande parte da vida, um hábito comum entre os homens da sua geração, era especialmente vulnerável ao cancro do pulmão, que afeta frequentemente pessoas com antecedentes de tabagismo. Para além do cancro do pulmão metastático, o certificado de óbito também listava duas condições secundárias que contribuíram para o declínio da sua saúde e eventual morte: doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e cardiomiopatia congestiva. A DPOC é uma doença pulmonar progressiva que dificulta cada vez mais a respiração, frequentemente causada pela exposição prolongada a gases irritantes ou partículas em suspensão, como as que se encontram no fumo do cigarro. Leva a uma redução crônica do fluxo de ar e inclui condições como o enfisema e a bronquite crônica. Os indivíduos com DPOC apresentam frequentemente falta de ar, tosse crônica e infecções respiratórias frequentes, sintomas que terão afetado significativamente a qualidade de vida de Bronson nos seus últimos anos. A cardiomiopatia congestiva, outro fator secundário na sua morte, refere-se a uma condição em que o músculo cardíaco enfraquece e não consegue bombear o sangue de forma eficiente. Esta doença pode levar à insuficiência cardíaca e coexiste frequentemente com outras doenças crônicas, especialmente nos idosos. Pode resultar de várias causas, incluindo hipertensão arterial de longa duração, doença arterial coronária e, em alguns casos, doenças pulmonares crônicas como a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que podem sobrecarregar ainda mais o coração. Após a sua morte, Charles Bronson foi sepultado no cemitério de Brownsville, localizado em West Windsor, Vermont. Este local de descanso rural na Nova Inglaterra ofereceu um lar final sereno e tranquilo para o lendário ator, bem longe do brilho e glamour de Hollywood. Bronson possuía propriedades em Vermont há muito tempo, e ele e a sua família passavam lá bastante tempo, desfrutando da relativa privacidade e tranquilidade que o local proporcionava. O seu enterro no cemitério tranquilo refletia uma ligação pessoal com a região e talvez um desejo de ser recordado não apenas como uma lenda dos ecrãs, mas como um homem que valorizava uma vida simples e realista, longe dos holofotes.